Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que alegria, queridos, estar aqui. Que ambiente maravilhoso, né? Como que é bom sentir a presença do Espírito. Como que é bom ser atraído por Ele, né? Declarar que Ele é bom. E eu louvo a Deus pela vida do Ministério de Louvor que cumpriu o seu papel eficazmente, né? Conduzindo a igreja à adoração, preparando para nós esse ambiente. E eu fico muito feliz com isso, né? Fico muito feliz. Querido, pode se assentar. Fique à vontade, você está na casa do Pai, se assente aí. E nessa manhã eu já quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa, né? Poder servir a nossa igreja mãe é sempre um privilégio, né? Louva a Deus pela vida do Denis, sua esposa, Juliano, Fábio, pastor Campasse, pastora Berenice. Eu trago a bênção dos meus pastores também, pastor Fábio, pastora Luciana, que liberaram, né, eu estar aqui, porque eu não sou muito de sair, não. Ultimamente Deus tem me chamado para fora e eu reluto um pouco, mas é sempre bom, né, queridos? Poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, poder expor publicamente aquilo que o Senhor tem revelado para nós no lugar secreto, no quarto fechado. E como nosso pastor Denis já nos antecipou, eu queria nessa manhã, eu não vou falar hoje sobre arqueologia, sobre história, não vou entrar muito nessa área que é a minha área de estudo, mas eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos. E essa semana é uma semana, eu diria, especial, não pelo que vem acontecendo, mas eu diria especial pelo sentido de trazer para nós uma nova mentalidade, trazer para nós um chacoalhão, porque você pode perceber que em todos os momentos da igreja na terra, sempre vai surgir uma voz que irá profetizar algo, sempre vai surgir uma canção que vai tocar a igreja, que vai tocar a nação. Alguém vai lançar um livro que vai falar abundantemente. E perceber isso é perceber alguém que alcançou algo no coração de Deus e transmitiu para a igreja. Mas como o nosso irmão nos antecipou na oração aqui, ele falou a respeito de um clamor. E a igreja precisa entender esse papel e não só orar por Israel, devemos orar por Israel, mas além da oração, devemos entender o nosso papel como igreja ante a nação de Israel. Porque quando você olha os horrores do Holocausto, 6 milhões de judeus foram dizimados ali. E onde estava a igreja quando Auschwitz gritava por socorro? Você vai ver que a igreja se calou. Você vai ver que a igreja saiu de cena. Porém, vozes como a voz de Corrie ten Boom vai soar naquela nação. Dietrich Bonhoeffer também vai falar sobre aquela nação e vai trazer à existência um clamor que a igreja precisa carregar. E queridos, não é novidade para ninguém que é só você sair na rua que você sente um peso no ar. Você sente que a atmosfera está diferente. Você sente que a natureza tem pedido socorro. Não apenas Israel, mas olha os ribeirinhos aqui no Amazonas, o que estão sofrendo. Olha Santa Catarina como está. Eu tenho um irmão que mora em Santa Catarina. E a natureza tem pedido socorro. E nós, como igreja, em que está baseada a nossa oração? Você já parou para ouvir a oração que você
realizou essa semana? Será que é uma oração que nós temos sido muito egoístas ou não? Temos de fato intercedido, entregado nosso coração ao clamor que o Senhor quer que saia da nossa boca. E eu tenho um apreço muito grande por Israel, tenho um amor muito grande por aquela nação, tenho amigos, tenho raízes ali que não me deixam conformar, porque só em pensar que alguns meses, algum tempo atrás, eu estava ali, quando eu saía do kibutz que eu estava hospedado, a gente já via o muro da faixa de Gaza. A gente já viu o muro de 1950 ali, né? E todas as vezes que eu olhava para aquele muro, eu começava a pensar, né? Falava, meu Deus, que situação é essa, né? Nós não devemos idolatrar Israel, mas nós devemos respeitar o ambiente profético que aquela nação ela carrega. Tudo que acontece em Israel deve estar muito atento aos ouvidos da igreja. O Salvador veio de lá, a paz veio de lá, só que você vê que paz é essa que tem se armado para a guerra, né? E a paz que a igreja defende é aquela aprendida com Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou. A paz que Jesus entrega é uma paz com ausência de guerra. E é isso que ele tem nos ensinado. E você vê que a nação de Israel tem sofrido esse ataque, assim como Gaza também, os palestinos têm sofrido com tudo isso. E quando você começa a ver o que nós, como igreja, imaginamos diante de tudo isso, né? E eu queria que o Espírito nos conduzisse. Eu perguntei a Ele nesse ambiente de adoração, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã? O que o Senhor quer nos conduzir nesta manhã? E eu pedi um texto para o Senhor, e Deus me levou aqui em Romanos 12. Aquilo que eu quero trazer, tem vários versículos que poderiam se encaixar, mas eu fiquei aqui com Romanos 12, que eu quero trazer uma reflexão nesta manhã, e nessa reflexão eu quero que você, primeiro, entenda o papel como igreja, para que aí sim nós possamos interceder por aquela nação. E precisamos aumentar o nosso clamor, assim como o clamor de João Batista, que preparou o caminho do Senhor. Eu creio que a igreja está preparando o caminho novamente para o Salvador chegar. Então, através desse clamor, através desse toque no coração do Senhor, nós precisamos entender uma coisa, que aquilo que o Senhor já realizou, isso é fato, isso todo mundo sabe. João 3,16 deixa isso bem claro, mas eu quero trazer, através do Espírito nessa manhã, a consciência do que nós temos feito para o Senhor. Qual que é a nossa resposta diante daquilo que Ele já fez por nós? Então precisamos entender qual que é essa resposta. Romanos capítulo 12, eu quero me ater ao versículo 12, mas eu vou ler o versículo de número 1 também, que eu quero comentar algo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual que é o resultado? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Eu sei que você já leu, já releu, já ouviu muita coisa sobre esse texto, mas é sobre isso que eu quero falar, porque uma mente transformada é uma mente que não se conforma.
Uma mente que é transformada, ela sabe lidar muito bem com todas as situações. E você sabe que o nosso maior campo de batalha é a mente. Eu tenho certeza que se nesse dia você saísse na rua e a todo momento em que você está caminhando, que você está trabalhando, que você está estudando, você olhasse e você percebesse claramente que alguém está apontando uma metralhadora direto na sua cabeça, você não teria a mesma postura. Você não trabalharia da mesma forma, mas você estaria mais atento. Você estaria a qualquer momento esperando ser alvejado. É isso que Efésios 6 fala. Os dardos inflamados do maligno. Você tem noção do que é uma flecha com a ponta pegando fogo, atirada, mirada para você, esperando o momento certo de te atingir, te derrubar? É isso que o inimigo tem feito. E você sabe que a maior estratégia do inimigo é trabalhar na covardia. Deus, Ele nos dá coragem para vencer o mal, mas a estratégia do inimigo é trabalhar na covardia. Quer um exemplo disso? Olha a guerra do Yom Kippur. Esperaram o feriado de Yom Kippur para poder atacar Israel. Agora, feriado de Sukkot, era um Shabat, todo mundo baixou a guarda, troca de turno dos soldados, o inimigo se infiltra e ataca Israel na covardia. Por quê? Se o inimigo das nossas almas tenta vir de cara limpa, te atacar de frente, ele não tem essa coragem, porque ele é covarde. Ele quer te pegar de surpresa. É por isso que nós precisamos estar com a mente transformada. Porque somente com a mente sã, sarada, transformada, nós venceremos toda a astúcia do inimigo. E é tão interessante isso, que eu não vou pregar sobre Efésios, mas é tão interessante isso, que quando o texto fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. E você sabe que cilada ali é metodeia. Metodeia no grego é método. E método é caminho para se chegar a um fim. Ou seja, então ele procura um método, uma artimanha, uma armadilha para poder derrubar e infiltrar na sua mente. Então nós precisamos estar com a mente totalmente renovada para que a mídia, para que o mundo, para que as coisas, para que as tantas vozes não confundam e não nos tire do caminho da presença do Senhor. Não roube o nosso olhar do céu, porque Deus ele tem algo magnífico para a sua igreja, assim como ele tem algo magnífico também para a nação de Israel. Então nós precisamos se adequar em tudo isso para viver, para experimentar o poder que carrega essa transformação. Sabe o que é interessante aqui? Que Paulo ele está direcionando esta carta para uma igreja que aos olhos humanos era uma igreja totalmente difícil, porque ela estava inserida em um ambiente pagão. Nós estamos falando da igreja de Roma. Nós estamos falando da igreja onde comportavam as maiores idolatrias, o maior paganismo. Nós estamos falando de Roma. E nós temos aqui o autor, o apóstolo Paulo. Lá de Corinto, provavelmente, ele vai escrever essa carta por volta do ano 56, 57. E ele vai dar alguns direcionamentos para a sua igreja em uma de suas viagens. Só que quem está no império nesse momento é o imperador Nero, conhecido por dar start em algumas perseguições, conhecido por incendiar Roma e colocar a culpa nos cristãos.
É esse imperador que está aqui. Então Paulo ele tem muita cautela. E essa carta ela foi escrita para os cristãos ali em Roma. E nós estamos falando de um povo que estava acostumado com guerra, acostumado com pilhagem, acostumado em perder todas as coisas. Nós brasileiros, a igreja ocidental não está muito acostumada com guerra. Ariano Suassuna disse uma vez que se Hitler tentasse implantar o nazismo no Brasil não daria certo, porque o brasileiro ia avacalhar tudo. Um não ia concordar, o outro ia fazer meme, o outro não ia comparecer no quartel, o outro ia chegar atrasado. Mas você vê que a mentalidade alemã é muito fria, muito objetiva. E obedeceram até o fim. Porque nós brasileiros, graças a Deus, vivemos em um ambiente livre, um ambiente saudável. Temos os nossos pesares, temos as nossas dificuldades, temos as nossas discordâncias, mas é notório que Deus derramou algo sobre a igreja brasileira que está sendo exportado para outras nações. E eu te digo, o que Deus quer para você não está somente aqui. Você jovem, Deus quer te levar para muito mais. Deus quer te atravessar pelo oceano, né? Te levar para longe. E nós precisamos entender isso. E Paulo ele vai esclarecer alguns assuntos aqui, doutrinários. Ele vai esclarecer algumas coisas ali para a igreja de Roma, que estava acostumado com essa turbulência. Mas o que mais se destaca aqui, o ponto central da mensagem de Paulo é a revelação da justiça de Deus, que vai passar por Israel e que vai ser ensinado também ali para os irmãos em Roma. Então, desde o capítulo 11, eu vou correr aqui, porque desde o capítulo 11, você já vai ver que Paulo está falando do poder insondável de Deus. Deus não pode ser insondável, o seu poder ele é magnífico. E Paulo ele termina com um cântico de louvor, dizendo que a ele é a glória. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque ele é insondável. Só que quando Paulo chega no capítulo 12, Paulo vai trazer essa mentalidade que nós hoje, como igreja, precisamos nos atentar. E ele vai dizer como nós realmente devemos nos apresentar. E ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Parece uma coisa tão simples, né? Mas o que Paulo está falando ali, vocês precisam se oferecer completamente. Vocês precisam se entregar completamente. E a melhor resposta que nós damos a Deus em relação à sua misericórdia é nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Precisamos entender isso. E ele continua: este é o vosso culto racional, ou seja, esta é a verdadeira adoração. Queridos, a verdadeira e apropriada adoração, ela vive em novidade de vida, ela vive em transformação do espírito, ela transpõe, ela eleva, ela vai além daquilo que nós estamos entregando ou daquilo que nós estamos acostumados. E eu estou dizendo isso para atrair a sua atenção para essa não conformidade. E o que eu disse no começo? Que a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Eu faço uma brincadeira sempre que eu posso, se eu vou falar desse sentido de mente, que se eu dizer para você agora, olhei lá para a rua agora, eu vi um orangotango com um chapéu amarelo empurrando um carrinho de picolé. No mesmo momento a sua mente projetou essa cena. Olha o poder que tem a sua mente. Você nem virou para trás, mas você acabou de ver essa cena que eu acabo de te descrever. Se nós temos esse poder tão magnífico, Jair, na nossa mente,
de criar uma cena que nós não olhamos, imagina essa mente totalmente transformada, imagina essa mente em não conformidade, imagina essa mente tomada pelo entendimento que Deus quer nos revelar. O que nós podemos fazer com isso? Porque se nós considerarmos aqui o oposto, Paulo está dizendo, este é o vosso culto racional. Peraí, então existe um culto irracional. Por quê? No pensamento judaico e no pensamento greco-romano, às vezes oferecer um sacrifício equivalia a animais, equivalia a frutas, ou seja, isso era itens irracionais. Você já parou para imaginar o transtorno que não seria? Hoje a gente está aqui todo bonitinho, sentadinho aí, mas é um culto de Santa Ceia. Pequei, vou trazer o meu bezerrinho aqui no meio da igreja, vou puxando no meio da igreja e vou, pastor, trouxe aqui, Denis, o cutelo está aqui, vamos sacrificar. Imagina o transtorno, imagina a quantidade de sangue, imagina o mau cheiro de carne queimada subindo. Acho que você nunca parou para imaginar isso, não é? Mas imagina o transtorno que não era dentro do templo para perdoar um pecado. Imagina o transtorno que não era para se oferecer um sacrifício a Deus. Imagina a pessoa passando mal. Imagina o pastor com a roupa tá de branco, todo melado de sangue, mas tinha que cumprir o objetivo. Mas Paulo está falando, vocês não entenderam ainda. Não é pelo que vocês fazem, é pelo que ele fez. Não é pela nossa máscara de falsidade em servir, mas é pela nossa verdadeira adoração, que vai muito além de um sacrifício irracional. Queridos, trazer uma fruta, deixar no altar e agora eu estou perdoado, é muito cômodo, é muito prático. Trazer um animal, deixar aqui é muito cômodo, é muito prático. Agora, ser moldado por essa palavra que Paulo está dizendo, agora é hora que vocês, eu, Flávio, vocês se apresentem como sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. E olha que interessante, somente a vida de quem foi transformado e vive agora no Espírito, ele tem a total consciência de que ele deve apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Porque, queridos, deixar uma coisa que não pertence ao seu corpo é muito fácil. Terceirizar um sacrifício é muito fácil. Tudo isso é muito fácil. Agora, ter a consciência no Espírito que eu preciso me entregar, aí é onde está. Por quê? Quando você levava algo para o sacrifício, ali o seu sacrifício terminava, porque você carregava para o altar, entregava lá e estava tudo certo. Agora não. Paulinho está puxando a nossa orelha, o titio Paulo falando o quê? Agora é você. Porque quando você vem até o altar agora, o seu sacrifício está apenas começando. Porque a prova do seu sacrifício é o resultado que vai ser revelado após a sua chegada no altar. É o depois que você vai trabalhar. Então, peraí. Só rapidinho aqui. Qual que foi a ira de Jesus em chicotear o povo e virar a mesa? Porque às vezes, Juliana, o sacrifício era um ano sendo preparado. Abrindo um parênteses, dentro do parênteses, você sabe por quê? O filho que ficou chateado com o filho que voltou, porque o pai deu bezerro cevado. O que é o bezerro cevado? Era teoricamente o bezerro de estimação. Era aquele que ia alimentando, que andava dentro de casa, que deitava ali no sofá,
que deitava no tapete da casa, que já tinha um apreço pela família, e ele era preparado para um dia específico. Aí o filho falou: mas você vai dar o bezerro cevado, o nosso bichinho bonitinho de estimação, que está preparado para um dia determinado? Mas filho, você não tem tanto não, mas eu quero aquele ali. Você entendeu? Eu sei que a maioria aqui tem um bichinho de estimação, e eu tenho certeza que você não teria coragem de trazer, olha o que eu vou falar aqui, hein? De trazer ele aqui e sacrificá-lo no altar. Misericórdia, Flávio, que é isso? É verdade. A mentalidade é essa, é o bezerro cevado que estava guardadinho. Aí por quê? Voltando, por que Jesus vai virar as mesas? Porque o sacrifício foi banalizado. A correria era tanta, o dia a dia era tão corrido, que em vez de eu preparar o meu sacrifício durante um ano, eu tinha dinheiro, eu tinha posses. Eu chegava lá no pátio dos gentios: quanto que está esse bichinho aqui? 50 shekel. Não, vê ele para mim. Eu já pegava bem lá na porta do templo, e eu já entrava com ele debaixo do braço. Ó, sacerdote, preparei, está aqui, ó, estou entregando. Queridos, vigiai e orai, viu? Você não sabe o dia nem a hora. Mas quantos de nós estamos comprando sacrifício na entrada do templo e trazendo de qualquer jeito, sem apreço, sem preparação, sem objetivo, trazendo de qualquer jeito? Você pode até comprar um sacrifício, agora ter a certeza que Deus vai receber, aí é outra história. Então nós precisamos entender o que Paulo está falando. Eu estou rogando, irmãos, não é por mim, mas é pela compaixão de Deus, que vocês agora apresentem o vosso corpo preparado, santificado, adornado, preparado com antecedência em sacrifício vivo. Você vai olhar diferente para o seu bichinho de estimação, você vai comprar até uma ração especial para ele, um negocinho para ele, porque isso é muito sério, porque às vezes nós não temos essa dimensão do que a palavra quer nos dizer. E eu falei de quê? Eu falei de transformação. Transformação. Qual o poder que tem a transformação? Querido, a transformação é um processo poderoso que todo ser humano precisa passar. Se eu não for transformado, eu vou olhar para a situação que está acontecendo no Oriente Médio. Para mim é mais uma guerra, aquele povo é tudo homem-bomba, né? Não é assim que a gente pensa, aquele povo é tudo meio doido, é sempre assim. Não, querido, tem algo ali que Jesus quer nos ensinar. Ali é os parentes de Jesus. Ninguém entra lá na sua casa e fala mal do seu parente e briga e tudo, se você fica, não, pai, não, aqui dentro não. Isso está acontecendo lá. Então, para poder viver essa transformação, experimentar o poder dessa transformação, eu preciso passar por algumas coisas. Então, somente, o que Paulo está falando aqui, ó? Não vos conformeis com este mundo. O mundo aqui é o sistema pecaminoso, tá? Não vos conformeis com esse mal que opera no mundo. Não vos conformeis com essa idolatria, esse paganismo, esse mundanismo que opera aí fora. Mas transformai-vos. Opa, então a ação de transformar é algo que eu preciso buscar, né? E o que é a transformação? Segundo o dicionário, é o ato de você se transformar. Ou, em outras palavras, você vive uma metamorfose. E sabe o que é interessante? O transformar aqui é metamorfo no grego, que é o quê? Tudo que é meta no grego é além, é estar além. Por exemplo, o Facebook mudou, agora é meta. É o quê? Além. E tudo que é meta é uma mudança no que Paulo está falando aqui, é uma mudança relacionada a depois de você estar com. Então, meta é uma mudança depois de eu estar com. E só que ali é metamorfo. E morfo é o quê? É uma mudança de acordo com a realidade interior.
Então, o metamorfo, eu mudo além, depois de eu estar com, a partir de uma realidade interior. Você sabe qual que é uma das maiores artimanhas do inimigo? É te afastar da autoridade espiritual que você se espelha. Nunca o inimigo vai te atacar perto da sua autoridade espiritual. Se o seu líder é a sua autoridade espiritual, quando você está do lado dele, você fica mais crente, você se sente mais alegre, você sente vontade de vencer. O inimigo vai falar, eu vou afastar ele da autoridade espiritual. Aí ele começa a soprar na sua mente, você começa a ver o orangotango empurrando o carrinho de picolé. Não vou falar com o meu líder hoje não, acho que ele não gostou muito de mim hoje não, aí você se afasta. Hoje, deixa eu ver, ele nem me dá atenção no que eu estou falando, nem me cumprimentou, aí você se afasta. E você não está percebendo que o inimigo está tentando te afastar de uma autoridade espiritual. Porque perto da autoridade espiritual, meu filho, ele não vem não. E aí nós precisamos entender que essa mudança, ela é de acordo com, a partir de uma realidade interior. Mas aí, a partir disso, nós precisamos construir nosso entendimento a partir de quê? Nós vivemos numa geração que você tem que provar a integridade todo dia. Você tem que provar que você é fiel, que você é crente todo dia. Porque sempre tem alguém observando para ver se você é tudo isso mesmo que você está dizendo. Aí eu te pergunto, nós somos capazes de mudar? Responda para você mesmo. De que forma essa mudança ela ocorre? Nós iremos nos manter firme ao nosso padrão ou não? Ou estaremos abertos a uma nova realidade? E como nós seremos capazes de desfrutar dessa nova realidade? Metamorfo, entenda, é uma mudança a partir de você estar trabalhado em uma realidade interior. No caso da transformação, é uma metamorfose. Então nós precisamos entender que ser transformado é tomar uma forma. O que diz lá em Isaías 43? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou Jacó, mas te formou Israel. E em todo momento ali, você vai ver que o Senhor vai falando, tu és meu, eu te remi. Não é nunca nós, é sempre o Senhor. Sabe o que é interessante? Mas agora diz o Senhor que te criou Jacó. Ser criado Jacó, criar ali é bará, é um verbo que o sujeito somente é Deus, que tem o poder de criar algo do zero. Mas agora sim diz o Senhor que te criou do zero, Jacó. Mas Ele te formou. Formou ali é Yatsá. Yatsá é dar uma forma. Formar ali, em um sentido mais, em uma tradução mais livre, é você pegar alguém e colocar dentro de uma forma para dar o formato de acordo com a vontade do Criador. Será que nós estamos preparados? Queridos, a massa que você prepara do bolo, ela é indefinida. O que vai definir o bolo que você vai apresentar na mesa é a forma. Se for de coração, o bolo é de coração. Se for quadrado, o bolo é quadrado. Se for redondo, o bolo é redondo. E Deus está falando que agora, assim diz o Senhor, que te criou do zero, Jacó, mas Ele te formou, Israel. Ele te apertou, Ele colocou você numa forma para chegar no formato que Ele quer te usar, na maneira que Ele quer te usar, trabalhando nas nossas imperfeições, no nosso caráter, na nossa indisciplina, na nossa personalidade. E é isso que Deus Ele quer fazer conosco. Queridos, não se trata do que nós precisamos, mas se trata de quem realmente Ele é em nós.
tomando esta forma. Ele ali fala, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos remiu, nós somos dele. E quem somos nós para definir qual forma que eu quero ficar? Não, eu sou assim. Quando eu vim para Jesus, eu já era assim. Tá, você pode ter chegado assim, mas com Jesus tem um alinhamento, tem uma forma. Ele quer te apertar, pode doer um pouquinho aqui, pode doer um pouquinho ali, mas você vai ficar na forma apresentável, no formato ideal, para que você seja usado por Ele. Você tem que entender que o que mais importa não é o que nós merecemos, mas é a quem nós pertencemos. Somos dele, é ele que nos criou, e se somos formados e aperfeiçoados por ele, é a melhor coisa que viveremos. É a melhor coisa que viveremos. Então, quando você olha para tudo isso, nós precisamos entender que precisamos nos adequar à transformação do Espírito, precisamos mudar de forma, não nos conformar com o padrão deste mundo. Eu vou te falar uma coisa que você já sabe, mas eu quero só te lembrar. A forma deste mundo não serve para você. Não serve. O formato deste mundo não serve para você. Você é igreja, você é noiva do Cordeiro. Foi dito no começo, está sendo levantado um clamor. Nós somos a geração que estamos preparando o caminho do Senhor. Querido, eu compartilhei um vídeo com minha esposa, inclusive ela está ali, a mais bela entre as milhares, a minha amada de minha alma. Eu compartilhei uma coisa com ela, que uma vela acesa, e eu sou muito ligado, acompanho muita coisa israelense, tem amigos lá, e sabe uma coisa que doeu no meu coração? Aquelas irmãs que cuidaram tão bem da gente, que prepararam a nossa comida. Israel, né, quem já foi lá sabe que o negócio lá é fitness, né? Você não come nada assado, não come nada processado, é hummus, é muito legume, é muita fruta, né? A gente volta. Aquelas pessoas que prepararam o alimento com tanto carinho, que cuidava da gente tão bem, que nos cumprimentava em qualquer hora do dia, e quando os israelenses sabem que você é brasileiro, eles fazem uma festa, e querem tirar foto, e celebram o Brasil. Uma atitude, 1948, Oswaldo Aranha, isso é lembrado até hoje, eles falam, vocês brasileiros, vocês ajudaram a minha nação. Queridos, nós precisamos entender isso. Eu creio que Deus, cumprindo o que está dizendo no Salmo 46, Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Eu creio nisso. Depois você lê o Salmo 46, o salmista está exaltando a Deus, está clamando a Deus, conforme você lê, você sente que Deus está descendo. E Deus chega até onde Ele está pedindo e fala, aquietai-vos, e aquietai-vos ali é, parem de lutar. Não é com as suas mãos, deixem que eu lute, eu vou acalmar a guerra até o fim da terra. O maior investimento que você pode fazer, queridos, é ir lá em Israel. É pisar naquele lugar, é ter relação com a Bíblia, é saber que a Bíblia aconteceu naquele ambiente. No meu último dia eu estava lá no hotel em Tel Aviv, eu fiquei com saudade, eu falei, mas já... Eu não queria ir agora. Eu compartilhei isso com a Juliana. Eu falei, em Israel você chega lá, é uma sensação de paz, que você está em casa. E essa sensação é única, mas você se sente em casa lá. E eu louvo a Deus, porque Deus me permitiu não ir para um passeio turístico. Para falar a verdade, a gente foi no mínimo de locais turísticos. Mas eu fui em tanto sítio arqueológico. Eu fui em tanto lugar onde a Bíblia aconteceu, sabe? E poder tocar naquela terra, poder escavar aquela terra e achar um muro de um personagem bíblico que você leu a vida inteira. É uma experiência única. Foi a primeira caravana de brasileiros. Já teve brasileiros escavando em Israel,
mas a caravana de brasileiros foi a primeira, foi a pioneira. 28 brasileiros estiveram ali escavando na Terra Santa. E Deus nos deu essa oportunidade. Não o Flávio, mas a igreja aqui representada. Porque foram tantas orações, tantas ajudas, tantas contribuições. E nós estávamos ali. Quando eu achei o primeiro artefato, meu coração ficou radiante. Mostrei para o professor uma cerâmica cipriota, datada de 1400 a.C., proveniente do Chipre, raríssima, caríssima, que hoje vale milhares de dólares. Deus abriu meus olhos e eu vi, pequenininha, eu peguei, falei, professor, olha aqui, parabéns, você tem bons olhos. Falei, não, é Jesus que deixou eu atento. Saiu o documentário oficial, o vídeo oficial, você não vai ver eu dando testemunho. Aí alguém pergunta, onde é que está o Flávio que não deu depoimento? Estava lá com a cara cheia de poeira, querendo achar alguma coisa. Eu falei, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, não posso deixar isso escapar. E eu fiquei tão feliz por isso. Então, queridos, nós precisamos entender o que Deus quer nos preparar, onde Deus quer nos transformar, para estar aptos para o lugar que Ele quer nos levar. Existem duas coisas que devem andar junto, preparo e oportunidade. Querido, se você estiver preparado, a oportunidade vai chegar na tua vida. E aí você vai desfrutar de tudo isso. Mas quando nós pensamos que Ele forma Israel, formar ali, eu já disse, é espremer. É dar uma forma, é deixar de acordo com a vontade que Ele quer, é ser moldado. Então nós não precisamos se conformar com esse padrão do mundo, mas nós devemos nos conformar sim com a transformação que Deus nos dá. Mas isso nos leva a pensar, quem somos? Quem somos nós, como igreja hoje? O que Deus nos chamou para ser? Talvez você não tenha essa resposta ainda, mas nós devemos ter em mente que a nossa vida, que o nosso caráter deve ser moldado por Ele, deve ser transformado por Ele, os nossos valores, os nossos comportamentos devem ser de acordo com o Evangelho. O mundo tem tentado roubar essa verdade, mas nós precisamos estar firmes nesse propósito. Deixa eu caminhar aqui, deixa eu correr para o final, que você ainda vai preparar aquele almoço, mas eu quero ainda concluir isso aqui, e queremos orar ainda por aquela nação, tanto por Israel, quanto pelo lado palestino, a partir dessa transformação de mente, a partir dessa transformação de entendimento. E sabe o que é muito interessante também? O que eu disse? Que o inimigo, ele tenta te afastar da sua autoridade espiritual. Não foi? E Paulo parece até que ele andou com Jesus, mas ele não andou. Mas ele recebeu uma carga tão grande de conhecimento da parte do Senhor, que até dá a impressão que ele andou. E Paulo, ele ensina o mesmo padrão de espiritualidade. Mateus 17, 1 e 2 vai dizer assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. É interessante que o transfigurar aí é a mesma palavra que Paulo usa aqui em transformou, metamorfo. Jesus, ele se transforma diante dos seus discípulos. Olha que interessante, você vai perceber uma coisa, que Jesus, Denis, ele tem multidão, ele tem discípulos, e ele tem aqueles mais chegados em particular. Ele faz acepção? Não. Mas você vai perceber que a Bíblia, ela segue um horário. Quando Jesus multiplica pão e peixe, foi de manhã. Quando Jesus, ele cura cego, o coxo, o enfermo, foi de manhã.
Agora, os maiores milagres sobrenaturais de Jesus foram na madrugada. Andar por cima do mar, transfigurar-se, isso foi tudo de madrugada. Porque, gente, tem gente na igreja que vai ser a vida inteira multidão. Nunca vai querer mergulhar mais fundo, entrar noite adentro para saber dos mistérios de Jesus. Agora, quem tem coragem, quem fica acordado, vê tudo que é sobrenatural. Aí ele chamou Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular e se transfigurou diante deles. Teve gente que comeu peixe e comeu pão que nem imaginou que isso poderia acontecer. Teve gente que recebeu a cura, não voltou para agradecer e achou que aquela era a última forma de Jesus, mas tinha algo no particular muito além. Isso é interessante porque eu já disse aqui a mesma coisa, é a mudar de forma. E naquele momento Jesus revelou algo profundo aos seus discípulos mais próximos. Eles viram a glória do Mestre. Sabe o que eles viram ali? Jesus glorificado. Sabe o que eles viram ali? O Pai em Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o padrão de não conformidade é Jesus, é o Espírito, é Deus dentro de nós. É essa transformação que nós devemos experimentar, porque hoje nós somos o altar e hoje nós também somos o sacrifício. Então, quando eu apresento o meu corpo, é porque eu sou templo, é porque eu sou morada, é porque eu sou portador do Espírito de Deus. Então, toda vez que eu sou transformado pela palavra, algo de Deus, algo do Espírito está habitando dentro de mim, está fazendo eu acreditar que Ele habita em mim, que Ele habita em nós e que nós podemos mostrar para esse mundo o Deus a quem nós servimos. Isso é lindo, nós somos portadores disso, mas eu não posso deixar de compartilhar algo com vocês aqui, para que nós possamos concluir. Lá vai dizer que ele tomou consigo a Pedro. Será que tem algum Pedro dentro de mim hoje? Como que você conhece alguém? Pelas suas características, pelas suas atitudes, né? Então, essa transfiguração diante dos discípulos, essa transformação, ela vai revelar para os discípulos a vontade do Filho. Essa era a vontade do Filho. Qual que era? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesse momento para Jesus, mas que depois, a partir do sofrimento de cruz, isso resultaria na graça para todos. Só que os discípulos, eles tiveram que lidar com a situação seguinte: Jesus ia ter que morrer. Mas como? Ele está comigo aqui, eu estou comendo com Ele, eu estou andando com Ele, eu estou aprendendo com Ele, mas eles tiveram que lidar com a triste notícia que Jesus teria que morrer. Será que nós estamos preparados para ouvir uma notícia que não condiz com a nossa vontade? E aí o que acontece? Põe para a gente, por favor, querido, Mateus 16, 21. Nós precisamos entender isso, que para nós experimentarmos a vontade de Deus, nós precisamos vencer algumas batalhas interiores. Nós precisamos, isso vai exigir de nós uma batalha interior. E se nós emprestarmos as nossas armas para o orgulho, para a soberba, para a arrogância, para o conformismo, isso não vai acontecer. Mas olha o que diz, ó. Quando chegou essa notícia, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. 22. E quem?
E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso acontecerá. Parece tão simples, né? Mas é como se Pedro falasse: não, o meu mestre morrer, o meu Jesus morrer, não, mas está tão bom aqui com Jesus, por que ele tem que morrer? Não, Jesus, seguinte, vem aqui pertinho de mim, faz isso com ti não. Tem compaixão de ti mesmo, não faz isso não vai acontecer nada com o Senhor. A vontade de Pedro era impedir a vontade do Pai em Jesus, mas olha o versículo 23. Ele, porém, Jesus, voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás aqui é acusador, é aquele que é o adversário, é o opositor, que me serve de escândalo, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Sabe o que eu aprendo aqui? Pedro não lidou muito bem com as palavras de Jesus, não. Pedro não lidou muito bem, Pedro negou as palavras de Jesus. Será que Pedro não estava preparado para aceitar que as expectativas de Jesus não se encaixavam com as expectativas dele? Será que ele estava preparado para isso? Será que Pedro esperava viver uma vida inteira com Jesus à sua maneira, do seu jeito? Não. Ele vai se colocar aqui numa posição totalmente diabólica, totalmente terrena. Só que eu quero te falar uma coisa: o Jesus a quem nós servimos, ele não é alguém manipulável, ele não é alguém que pode ser persuadido, ele não é alguém que ele pode ser influenciado facilmente pelas nossas vontades. Ele veio para cumprir um propósito, ele já tinha vencido a primeira tentação no deserto, e não era aqui que ele ia parar. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que de fato, assim como Pedro, nós precisamos experimentar uma transformação diária. Sabe por quê? Quando foi cortada a orelha ali, do Malco, será que Pedro cortou a orelha para defender Jesus, ou para manter a sua vontade de Jesus não ir para a cruz até o fim? Já parou para pensar nisso? Será que aquela defesa, ninguém vai mexer com o meu Jesus? Não, Jesus é só meu. Jesus não é manipulável, Jesus não é movido facilmente. Só que Pedro, ele também vai negar Jesus. Você é igual a ele, Você anda como ele, você fala como ele, você se veste como ele. Eu não. E sabe o que acontece quando Jesus cumpriu a palavra e foi morto? Pedro voltou a pescar. Tudo aquilo que Pedro aprendeu com Jesus parecia que não fazia mais valor. Pedro volta a pescar. Só que chega um dia na praia que Pedro está lá pescando. Aí Jesus chega de novo para Pedro. Quanto tempo, Pedro? Olha eu aqui de novo. Aí sabe o que acontece? Nossa irmã Suzana falou aqui sobre o amor ágape. Jesus fala: Pedro, tu me amas? E o tu me amas ali de Jesus, no grego é ágape. E Pedro não responde eu te amo, ele fala: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E ali é filho, que é o amor fraternal. Pedro, tu me amas? Ele não responde, ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele ainda não estava preparado para declarar publicamente essa transformação. Pela terceira vez, Jesus: Pedro, tu me amas? Amor ágape. Pedro, Jesus, tu sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, quando eu e você, assim como Pedro, formos tomados, transformados, libertados
pelo amor que compreende somente a Deus, pelo amor ágape, nós iremos revelar o amor filial para com os irmãos. Nós faremos muito bem, porque nós passaremos a ser o servo que Ele nos mandou que sejamos. Nós passaremos a ser o líder que Ele chamou nós para que nós sejamos. Nós seremos os filhos que Ele quer que nós sejamos. Nós seremos os discípulos que Ele quer que nós sejamos, a partir dessa transformação de amor. E para concluir aqui, por favor, coloca para mim em 1 Pedro 2, 1. Quem está dizendo isso aqui, ó, agora, não é o discípulo que negou, não é o discípulo que cortou a orelha, não é o discípulo que foi repreendido, mas nós estamos agora diante de um relato de alguém que pregou e cerca de 3.000 almas foi batizada. Nós estamos diante de um relato de alguém que falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Nós estamos agora diante de alguém transformado, de alguém mudado. Nós estamos diante de um líder que Jesus chamou ele para ser. E nós temos agora um Pedro com cerca de 70 anos dizendo: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor, Ele é benigno, e chegando-vos para Ele, a pedra viva, olha ele falando dele mesmo, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados na casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais, o quê? Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também, na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que quem nela crê não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para o rebelde, as pedras que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós, isso é uma mentalidade transformada pelo sacrifício vivo. Mas vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que o Senhor nos convidou a ser transformados pela sua palavra. É através desta transformação que o nosso clamor, que o nosso sacrifício, que a nossa apresentação a Deus vai ser diferente. E somente assim, eu e você vamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso, precisamos viver essa transformação, sermos moldados pela palavra do Senhor. Não devemos nos apresentar de forma qualquer, mas é a partir dessa transformação, é a partir desta mentalidade que nós, como igreja, nós vamos assumir o nosso papel, que nós vamos assumir a realidade do clamor da igreja. Queridos, e eu finalizo apenas com uma palavra. Quando você olha para aquela quantidade de crianças que perderam as suas vidas, eu só queria que você entendesse uma coisa, e eu já agradeço a minha oportunidade. Não são apenas vidas, não são apenas crianças, são gerações. São gerações interrompidas.
seriam futuros médicos que salvariam outros. São gerações. Eu e você estamos vivos, estamos respirando. Você é uma geração eleita e viva para que você apresente um sacrifício vivo e santo a Deus. Não negligencie a sua geração. Não negligencie a sua oportunidade, o seu oxigênio diário para cumprir a vontade do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida da igreja. Eu agradeço por essa oportunidade. Obrigado pelo carinho, pela recepção. E que numa próxima nós falamos um pouco mais de história, de arqueologia e de Israel. Amém? Mas eu precisava compartilhar essa palavra de transformação de mentalidade, para que você não olhe a situação em sua volta, nem a situação do mundo da mesma maneira, mas a partir de hoje você vai olhar com um olhar totalmente transformado pela palavra. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.